Raquel Aventureira já conectado. Obrigado. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez, nessa tarde de domingo, Pai amado, maravilhosa, bendita, poderosa, abençoada. No Salmo 118 diz que este foi o dia que tu fizeste para nos abençoar, e será um dia de bênção, uma noite de bênção na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que já estão conectados, ó Pai amado, aqueles que vão se conectar ainda, para que nesta tarde nós possamos ter uma unção poderosa nesse lugar, um revestimento da graça de Deus, do conhecimento da sabedoria. Desça sobre nós a tua palavra revelada, rema, Pai amado, uma palavra que vai nos esclarecer realmente o fundamento de governo que deve ser exercido, reconhecido e entendido por todos os cristãos que amam a tua palavra e que amam a ti, para que eles possam viver realmente na tua presença, que a nossa vida não seja uma vida meramente legalista, religiosa, Pai amado, que vive somente cumprindo dogmas de igreja, mas que seja uma vida no reino de Deus, abundante, poderosa, temente a Deus e que ame a Deus verdadeiramente. Portanto, Pai, eu te peço a bênção por todos aqueles que se conectaram e vão se conectar ainda. Nesta tarde queremos a tua presença em nossas vidas e uma unção especial, poderosa, em nome do Senhor Jesus. Nesta palavra queremos ministrar nesta tarde em teu nome. Esta palavra, Pai, não é minha, é tua, e portanto, Pai querido, que ela possa fluir e faça conforme diz a tua palavra, que a tua palavra jamais voltará vazia, antes fará aquilo que te apraz e para cumprir todo o propósito na vida de cada um de nós. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dulce Vicente já chegou também, Rafael Santana, Miriam Farjão chegou também, aleluia, glória a Deus, aleluia, bênção pura. Eita, vamos lá. Bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez My brothers, we're here again para dar continuidade to give a continuation a esse fundamento de governo. to this foundation about government. Hoje é o 11º vídeo, Today is the 11th video, e olha que eu estou ainda no livro de Juízes, and I'm still in the book of Judges, para vocês entenderem como o assunto é longo. for you to understand how long is this matter. É muita coisa para ser falada, It's too much thing that we have to talk about, porque é um fundamento de reino. because it's a foundation of kingdom. Isso deveria ser ensinado todos os domingos na igreja. This should be taught every Sunday at church. Às vezes os cristãos andam para lá e para cá, Sometimes the Christians walk there and back and forth, sem saber o que fazer da sua vida, and they don't know what to do in their lives, porque não conhecem a palavra, because they don't know the Bible, os fundamentos do reino, the foundations of kingdom, e deveriam viver and they should live segundo a palavra, concerning the Bible, para que fossem tremendamente so they abençoados. can be hugely blessed. Amém. Amen. Então hoje So today, nós vamos começar a falar de um período de quase 400 anos de Israel. we're gonna start talking about a time that is about like 400 years about Israel's story. Quando encerrou essa etapa do governo de Josué, When this time of the Joshua's government in Israel was ended, nós tivemos nessa primeira etapa on this first level, o nascimento, the birth, o the crescimento, development, a entrada em the Canaã interest in Canaan, e a consolidação and the consolidation de Israel como nação. of Israel as a nation. Nós começamos com Abraão, We started with Abraham. era Abraão e uma promessa. It was Abraham and a promise. De Abraão e uma promessa, From Abraham and a promise, chegamos a Josué, we got to Joshua, uma nação formada. a formed nation. Ou seja, That is, os homens que Deus levantou the men that God raised, foram cumprindo cada uma a sua etapa, they will keep accomplishing their missions, e o desejo de Deus, and the desire of the will of a God, vontade de Deus, the God's will, foi se transformando it was becoming em coisas reais nessa terra. to real things in this earth. A manifestação da vontade The dele manifestation of His will. se cumpre He accomplishes através do governo. through the government. Então o Senhor disse uma coisa para Abraão: So the God said something to Abraham. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraham, I'll make with you a great nation. Era só Abraão e a esposa dele. It was only Abraham and his wife. Já era idoso, He was already old. não tinha filhos, She had no children. ela era estéril, She could not give birth. mas havia uma promessa sobre ele. But there was a promise above them. Então começou com Above ele. him.
So it started with him. Toda essa história de governo, All this story about government, Deus começou lá com ele. God started there with Abraham. Depois veio Isaac, Jacó, They came Isaac and Jacob. cada um cumprindo a sua etapa. Each one accomplished your mission. Quando um morria, o outro recomeçava. When one died, another continued. E o governo ia se estabelecendo. And the government kept establishing it. Porque o governo existe na terra. Because the government exists on earth. O fundamento de governo existe na The terra. foundations of government exist on earth. Para cada um de nós For each one of us executar a sua etapa to execute your own task nesse processo de governo. on this process of government. Então cada um de nós So each one of us, nasceu na época certa, born in the right time, vai morrer na época will certa die in the right time, e faremos o governo and will do the government que Deus estabeleceu na nossa vida. that God established in our lives. O propósito que ele estabeleceu The purpose that He had established será cumprido. will be accomplished. Então, quando chegou em Josué, So when we get to Joshua, com a nação já formada, the nation already formed, aqueles governos de famílias, those governments of families, encerrou aquela etapa. it ended that time. Agora o povo já estava na terra. Now the people was already in the land. Não era mais um It ajuntamento. was no more just a group. Agora se espalharam pela Now they terra. spread it over the land. 12 tribos pela terra toda. 12 tribes over the whole land. De norte a sul de Israel. From the south and the north of Cada um no seu Israel. pedaço. Each one in your own piece of land. Cada um com o seu líder. Each one with your leader. Josué ficou um certo tempo com eles. Joshua stayed some time with them, Mas depois Josué morreu. but after Joshua Por died, favor. Aí Josué morreu. Obrigado. Estou ligando o ventilador aqui que está atrapalhando um I pouco. had to turn on the ventilator here because it was interpreting the sound. Então Josué morreu. So Joshua died, E eles continuaram vivendo. and they continued living. Ainda tiveram alguns combates. They still had some fights, Algumas guerras com os povos que ainda estavam por ali. some wars with the people that was still left in the land. E aí a terra foi ficando calma. And then the land was becoming more calm. Mas eles cometeram o erro. But they make a mistake. Vocês se lembram quando eu encerrei o outro vídeo? Do you remember when I finished the previous video Que eu encerrei com a palavra de Josué dizendo o seguinte: that I finished with the word of Joshua saying, se vocês quiserem servir a outros if deuses, you want to serve to another gods, se vocês estão pensando em servir a outras potestades if you aí, think to serve to another demons out there, vocês devem pensar muito bem. you must think very well. Vocês devem escolher a quem vocês vão servir. You must choose who you're going to serve for. Se a Deus ou aos deuses dos If amorreus. it's for God or if it's the God of the Amorals. Então vocês escolham. So you choose. Porém, eu e a minha casa But me and my house serviremos ao will Senhor. serve the Lord. Eu vou morrer, I will die, mas eu morrerei fiel ao but I Senhor. will die loyal to Eu não God. mudei. I didn't change. E a minha descendência não vai And mudar. my destiny won't change also. E depois que ele morreu, And also he died. muitos inimigos que ficaram vivos A lot of enemies that have left alive, se misturaram com os judeus. they mixed with the Jews. Então começou a haver casamentos mistos. So it started to have mixed marriages. Eles casavam com as filhas dos inimigos They married the daughters of the e enemy. eles casavam com as suas filhas também. And the enemies married their daughters also. Nessa mistura, And this mixing, começaram a introduzir idolatria dentro de Israel. they started to introduce idolatry in Israel. Então alguns filhos de Deus So some sons of God começaram a cultuar deuses estranhos started to adore strange gods dentro de Israel, inside of Israel, dentro de Canaã. inside of Canaan. E a coisa começou a ficar complicada, Things start to get complicated, começou a ficar difícil start to get hard, e Deus não se agradou. and God didn't get happy about it. Então Deus começou a perceber So God started to notice que precisava colocar that He needed to put governo em cima deles. a government above them. Tinha que ter alguém para governar. There has to have someone to govern. Mas há um detalhe interessante, But there's an interesting detail. muito interessante mesmo que eu vou lhe Very mostrar interesting aqui. that I'm going to show you now. Você vai ver um versículo que se repete no livro de You will Juízes. see a versicle that repeated on the book of Judges. Esse versículo This versicle é aquele que diz assim: is the one that it says, os filhos de Israel the sons of fizeram Israel o que era mal perante o Senhor that made what was bad in the eyes of God, e se esqueceram do Senhor seu and they Deus forgot about the God of the God of Lord, e renderam culto aos Baalins and they start to give culture to, E aos- to give a service to the Baalins e aos postes ídolos. and to the idols.
Então a ira do Senhor So the angriness of God, se acendeu contra Israel. he burned against Israel. E ele, o Senhor, os entregou And him, the Lord, gave them nas mãos de Cusã-Rezataim, on the hands of Cusan Rezataim, rei da the Mesopotâmia. king of Mesopotamia. E os filhos de Israel And the sons of Israel, serviram Cusã-Rezataim they saw the sons of Kuzakain. por 8 anos. They served to Zanruzakain for 8 years. Primeira parada aqui no nosso estudo. The first stop here in our study. Eles estavam em Canaã, They were in Canaan, na terra deles. on their land. Deus cumpriu a promessa. God accomplished his promise. A terra prometida a Abraão já fora entregue. The promised land to Abraham was already given. Propriedade territorial deles, The territory was them. 100% deles, 100% them. estavam na casa They deles. were at their own house. Então já eram livres, So they were already free. eram donos do seu país. They were owner of their own country. Não podiam mais dar interferência nenhuma. They had no more interference. Mas eles começaram a pecar. But they started to sin. E um pecado que Deus não And tolera. a sin that God doesn't tolerate. Um pecado que Deus não gosta de jeito nenhum. A sin that God doesn't like anyway. Aliás, ele não gosta de nenhum pecado. Actually, he doesn't like any sin. Mas esse But particularmente this one specifically, é um pecado gravíssimo diante de it's a Deus. very, very heavy sin Que é, because of God. que é a idolatria. That is idolatry. Porque na idolatria, Because on idolatry, a pessoa que é the idólatra, person that is idolatry, ela substitui a Deus por outro. it replaces God for another one. O idólatra despreza a Deus para ter outro Deus. The man that has idolatry, he doesn't give God the value that he must have. O bezerro de ouro do deserto, The goat of gold in the desert, eles desprezaram a Deus they said, God, we don't give you the honor that you're gonna have. por uma estátua de um bezerro, And they gave it to a statue, ainda que fosse de ouro. even though it was from gold. Então a idolatria, So idolatry, Deus pune, God punishes. Deus castiga, God punishes. Deus não tolera. God doesn't tolerate. Ele sempre vai trazer juízo You always bring judgment onde tiver idolatria. where there is idolatry. E agora estavam adorando outros And deuses now they were adoring to other gods. dentro de Israel, Inside of Israel, na terra que emana leite e mel, on the land that gives milk and honey. na terra presenteada por On Deus. the land there was a gift from God. Aí o Senhor se acendeu a sua ira contra Israel, And now God got angry against Israel, contra o seu povo. against his people. Aí a Bíblia diz que veio um tal de Cusã-Rizataim, And now the Bible mentions a person called Rizan Kuzataim que governava a that Mesopotâmia. used to rule the Mesopotamia. Então ele veio e invadiu Israel. So he came and he invaded Israel. E Israel serviu a ele, And Israel served to him. foi dominada por It ele, was dominated over him, foram, by him. foram escravizados por ele They were enslaved by him durante 8 anos. during 8 years. Agora, olhem que incoerência. Now look how this has illogic. Israel era escravo no Egito, Israel was a slave on the Egypt porque estava numa terra estrangeira, because they were in a foreign land. estava num país que não era deles, They were in a country that wasn't them. mas agora estão dentro do seu próprio país. Now they're inside of their own country. E agora, curiosamente, viram escravos de And now novo. curiously they became slaves again. Não por 400 anos, Not for 400 years, mas durante 8 but anos, during 8 years eles viraram they escravos became slaves daquele rei que viera de of fora. this king that was a foreign. Quando a gente olha, irmãos, When we look, brothers, para a vida da igreja hoje, the life of the church nowadays, você descobre uma coisa you interessantíssima. find out a very interesting thing. Você observa, You watch, você vê, you notice, you see, você olha, you look, você presta you atenção pay attention que existem muitos cristãos that there's a lot of Christians dentro da sua própria igreja, inside of their own churches que a vida and deles, their lives, mesmo dentro da igreja, even though inside church, continua sendo uma vida de escravo. keeps being a life of a slave. Tem certas coisas que oprimem ele, There are certain things that oppress them. tem certas coisas que amarram ele. There are certain things that tie them up. Quantos cristãos de vida amarrada tem na igreja hoje? How many Christians with their lives tied up there is inside a church? É por isso que quando eu falo que governo é fundamento de reino, That's why when I talk that the government is the foundation of kingdom, porque a posição que o Senhor nos deu because the position that God gave us é uma posição de cabeça is the position of head e não de cauda. and not tail. Ele nos botou para governar, He put us to govern, mas infelizmente, but unhappily, alguns que deveriam governar some that should govern, estão escravizados. they become slave. Tem escravidão financeira, They are financial slavery. tem
escravidão de medo, There is slavery of fear. tem escravidão mental, There is slavery that is mental. depressão, tristeza, angústia, Depression, sadness, monte de enfermidades, a lot of disease. porque ele ainda não entendeu Because they didn't understood yet que quando Jesus Cristo veio à that Terra, when Jesus Christ came to earth, ele disse, eu vim he aqui said, I came here para dar a to vocês give to you vida abundante, abundant life. vida e vida abundante. Life and an abundant life. Eu não vim aqui para que vocês continuassem I escravos, didn't come here to continue to be slaves. mas quantos cristãos você conhece But how many Christians do you know que estão oprimidos they are oppressed dentro da própria igreja, inside their own church? dentro do lugar que deveriam ser felizes Inside the place that they should be happy. e não são felizes? And they are not. Eu já vi muitos lamentos, I have seen a lot of crying out. muita gente A lot of murmurando. moans. Teve gente que já disse isso para mim, I have seen people that said to me que quando estavam no espiritismo, that when they were at the spiritual, tinha uma vida melhor do que hoje da they were in igreja. idolatry, they had a better life than they had in church. E quando me perguntam o que eu devo fazer, apóstolo, And they said me, what should I do, e eu Apostle? digo muito claramente para And I eles, said them very clearly, se você era feliz lá, if you were happier on the se world, você acha que lá você era mais feliz do que aqui, than the world, you were happier than you are o here, meu conselho é que você volte para lá. my advice is you go back there. Já que você está fazendo comparações, If you're making a comparison, já que você está tendo a coragem de dizer if you had the courage to say que o espiritismo é melhor do que a igreja, that sorcery is better than church, vai para lá, meu go filho. back there again. Vai pra lá. Go back there. Essa reclamação fizeram com Moisés This também. complaint they made with Moses also Quando estavam no deserto, when they were at the desert. isso era a mesma coisa para Moisés. It was the same thing with Moses. Lá no Egito nós éramos escravos, On the Egypt we were slaves. mas era melhor do que aqui. It was better than here. Ué, então volta. No, so come back. Vai para lá. Go back there again. Porque nós estamos diante do Senhor. Because we are with the Lord. Aqui, por pior que seja, For worse that it is, ainda é melhor. still is que better lá fora. than back there, out there. Então tem muita gente So there's a lot of people que dentro da igreja that hoje inside of church nowadays está precisando de libertação. need to be free. Assim be como set free. Israel Just like Israel estava dentro da sua terra was inside their own land, e vinha alguém de fora and there comes someone from out e there escravizava o povo and slave them na sua própria on casa, their own house, na sua própria terra, on their own land, onde jamais deveria acontecer when this isso. should never happen. Aí, quando acontecia isso, But then when it eles happens, começavam a sofrer they start to suffer. e a Bíblia diz que eles clamavam ao The Senhor. Bible says that they claim to Clamavam ao God. Senhor. They claim to God. E quando eles clamavam ao When they Senhor, claim to God, o Senhor se lembrava the deles. Lord remember them. Aí o Senhor levantava uma pessoa, So then God raised one person, um líder, a leader, um governo, a governor, para restaurá-los. to restore them. Então era assim que So funcionava. that's how it works. A partir de agora, Since now, depois de Josué, after Joshua, até chegar no sacerdote Eli, until it comes to the priest Eli, passam-se mais ou menos 380, 400 anos, is about a time of 380 years. que era o período de juízes. It was a time of judges. Israel, durante esse período, Israel during this time teve 12 juízes, had 12 judges, 12 governadores. 12 governors. E eu vou explicar como funciona, And I will explain how this works. como funcionava esse How governo. this used to work. This Até kind of chegar em government. Eli e Samuel. Until we come to Eliah and Samuel. Então, nessa primeira vez So this first time, que Cusã Rizataim estava aí, then Kuzah-Hizataim was there. a Bíblia diz que o Senhor levantou um homem chamado Otiniel. The Bible says that God raised a man called Otiniel. Otiniel se levantou Otiniel raised up e enfrentou, and he fought. reuniu um grupo, He united a group. lutou He fought e derrotou Cusã and Rizataim defeated e Kuzah-Hizataim botou ele para fora. and put him E away. eles se libertaram. And they were free again. Então os juízes aí, So the judges then, eles eram juízes libertadores. they were judges that they set the people free. Eram levantados de tempos em tempos. They were raised in time to time. Sempre que Israel pecava, Always Israel had a sin. sempre que Israel errava, Always Israel made a mistake. Deus ficava irado God got angry e Deus trazia o inimigo. and God put the enemy there. Vou te dizer uma coisa I'll interessante. tell you an interesting thing. Você vai ler o livro de Juízes, todo o livro. You can read the whole book of Judges. Uma, duas, três, 10 vezes. Once, twice, 3 times, whatever you want. E você nunca vai ver os judeus dizendo And you'll never see the judges, the Jews saying, que o diabo fez isso, ou o diabo fez the aquilo. devil did this, the devil did that. Eram eles que pecavam. There they sin. Eram eles que erravam. They had sinned, they had mistaken. Como hoje em dia, Just like nowadays, tem cristão que quando erra, there are Christians that when they make a mistake, quando comete um pecado, when they make a sin,
Ele não tem coragem de se responsabilizar pelo que fez. He's not brave enough to give the responsibility of what he had to himself. E fica botando a culpa no diabo. And then he blames the devil. Olha, você deve ser You responsável. must be responsible Porque no dia do confronto com o because Senhor, when you face God, o Senhor não vai chamar o diabo para ter God conversa com won't call ele. the devil to talk to him. Vai chamar He você. will call you Porque a Bíblia é muito clara. because the Bible is very clear. Quando diz pelas tuas When it palavras says, for your words, serás you condenado will be condemned ou serás or you'll justificado. be justified. Então nós somos So responsáveis we are responsible por aquilo que nós for fazemos. what we do. Isso tem que ser ensinado à This igreja. must be teaching on church. Tira o diabo da tua vida. Take out the devil of your life. Tira o diabo da tua boca. Take out the devil of your mouth. Tira o diabo do teu coração. Take out the devil of your heart. Porque quem governa a tua vida Because the one that governs your life é o Senhor. is the Lord. Quando o Espírito Santo When desceu, the Holy Spirit came down, ele desceu para fazer morada no nosso He coração. came down to live in our hearts. E onde o Espírito Santo And governa, when the Holy Spirit's o governed, diabo não tem chance. the devil has no space with E them. se você comete um pecado, And if you make a sin, não diga para Deus don't tell que God foi o inimigo. that was the devil. Se arrependa. Regret. Se arrependa. Regret. Peça perdão. Ask Ele apologize. diga, fui eu que errei. And say, it was me that mais I bonito. made a mistake. É mais bonito ser honesto. It's pretty to be honest. Então isso acontece o tempo So todo. this happens all the time. Toda vez que acontece um período de pecado, Every time a sin is made, então Deus sempre mandava o inimigo. then God always used to send. Then God always sent an enemy. E isso foi se repetindo o tempo And it's todo. repeated all the time. Eles eram pessoas levantadas por Deus There were people raised by God nos tempos da crise, on the time of crisis, da dificuldade, of harsh times, da opressão, of oppression, da luta, of fight. e eram And capacitados they were able, pelo Espírito by Santo. Holy Spirit. Lembre-se aqui de uma coisa interessante. Remember an interesting thing. No governo familiar, On the familiar government, o filho assumiu o lugar do pai. the son assuming the position of the As father. famílias iam substituindo The outras. families were replacing other ones. Mas aqui é diferente. But here is different. Aqui o Senhor levantava uma pessoa de uma tribo. Then God raised up here. E a Bíblia diz God que- raised a person of a tribe. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele And the Bible says that the Holy Spirit came above him, e o capacitava, entered him able, ainda que ele não tivesse conhecimento de guerra, even though he had no knowledge about war, conhecimento de liderança. knowledge about Ele leadership. era escolhido por Deus, He was chosen by o God. Espírito Santo The Holy capacitava Spirit turned him able, e Deus ajudava and God helped him. e ele libertava o povo de And he Israel. set people of Israel E free depois again. ele ficava governando o povo. And then he kept governing the people. Eu vou dizer para você o nome de todos os 12 governadores de I'll lá tell you the name of all the governors, e o tempo que eles the governavam. time that they governed. Eles não tinham governo hereditário. They didn't have a heritated government. Um juiz, quando morria, When a judge died, não passava o governo para o seu filho, didn't pass his government to his son, porque o juiz não era um rei. because the judge was not a king. Ele era apenas um homem levantado por He was Deus just a man raised by God para livrar Israel naquele tempo de to crise. set Israel free of this time of crisis. Então tem certas situações na nossa vida So there are certain situations in our lives que nós somos levantados, that we are raised. recebemos a capacitação espiritual We receive the enablement of the Holy Spirit para mudar a história da to igreja, change the story of the church, para mudar a história de uma família, to change the story of a family, para mudar a nossa própria to história. change our own story. Então depois, esse Otiniel, So this Othniel, ele era sobrinho de Caleb. he was he was nephew of Caleb, É. E ele livrou Israel de Cusã and he set Rataim. Israel free of Kuzan Hezataim, E Israel ficou em paz and Israel had peace durante 40 anos. during 40 years. 8 anos escravizado por 8 Cusã years Rataim. enslaved by Kuzan E Hezataim, Otiniel chegou and then Othniel e came. durante 40 During anos 40 o years, seu governo teve paz. under his government there was peace. Mas ele morreu também. But then he died, Aí ficou sem governo. and there was no more government. Aí vem novamente aquele versículo. And then come more again. E então o this povo versicle. fazia o que era mal perante os olhos do And Senhor. then the people did what was bad in the eyes of God. E a ira do Senhor se acendeu. And the enemies of God raised up against Israel. Aí o Senhor trazia o inimigo. And then God bring the enemy. O inimigo era sempre o chicote de Deus. The enemy was used by God. Agora chegou um tal de Eglon. Now came the man called Eglon. Eglon era rei dos Moabitas. Eglon was the king of Moabites. Para você saber quem eram os Do Moabitas, you know who were the Moabites? era descendente de Moabe. They were descendants of Moabi. Você sabe quem é You Moabe? know who is Moabi? Eu já expliquei isso aqui muitas I vezes.
have already explained here a lot of times. Se lembra quando Ló foi morar numa caverna depois que ele perdeu Do tudo? you remember when he went to live in a cave when he lost everything? Com as suas duas filhas, His two daughters que deram bebida para ele beber, that made him drunk. embriagaram seu pai, They made him drunk. e a mais velha se deitou com seu And pai, the oldest one, E she engravidou do seu slept pai. with her own father, and she got pregnant of him. numa relação incestuosa. An incestuous relationship. E a outra filha fez a mesma And coisa. the youngest daughter did the same thing. E o primeiro filho que nasceu da mais The velha, first daughter has born from the oldest daughter, ela colocou o nome de Moabe. she put the name of Moabi. E daí vieram os And Moabitas. then there was born the Moabites. E agora, muito tempo depois, And a lot of time after, Eglon é rei dos Moabitas, Eglon is the king of Moabites. que agora já era um povo grande. Now they were a huge people. E ele veio sobre Israel, And he comes above atacou Israel. Israel He attacked e Israel escravizou and Israel. enslaved Israel. Outra vez, Again, 8 anos da primeira vez, 80 years the first time com Cusã e Zataim. with Kuzan Zataim. Depois de 40 anos, Now 40 years eles- after 40 Israel years, pecou novamente. Israel had sinned again. Aí vem outro inimigo. And then comes another E enemy. durante 18 anos, During 80 years, Israel fica escravo novamente. Israel is a slave again. A nação fica escrava The novamente. nations become to a slave De again Eglon. of Eglon. Trabalharam como escravo durante 18 anos na sua terra, na sua They casa. worked as slave during 80 years on their own house, at their Aí, own land. aí o Senhor levantou Eude, And then God raised Ehudi. que tem uma história muito bonita também He como has a juiz. beautiful story as a judge. Eu não vou also. contar a história de cada juiz aqui, senão eu ficaria aqui a noite toda. I won't tell the story of each judge here because it's Você going to be too long. preparou um punhal especial para enfiar na barriga do rei. But he prepared a special knife to put in the belly of the Foi king. pessoalmente no palácio do rei e matou He ele. went there personally and killed the Eglon. Depois que ele derrotou Eglon, After he defeated Eglon, libertou Israel desses 18 anos de he escravidão. set Israel free of these 80 years of slavery. E a terra teve paz por 80 And anos. the land had peace during 80 years. Que maravilha. What wonderful. Mas depois disso pecou novamente. After this, they had sinned again. Aí vem outro inimigo. And then comes another Vieram os enemy. filisteus. Comes the Philistines. Aí Deus levantou um chamado Sangar. And then God raised a man E called Sangar. Sangar derrotou os And filisteus. Sangar defeated the Philistines. Aí descansaram durante um certo tempo Then the também, rest during a mountain of time que a also. Bíblia não The menciona. Bible doesn't mention. Aí depois, novamente, o povo After voltou a again, pecar. the people had make sin again. Acendeu-se a ira do Senhor. God got angry with them. Irmãos, isso é uma constante, uma repetição This constante na vida de repeated Israel. all the time in Israel. Aí nesse tempo tinha uma mulher And then there was a woman chamada Débora. called Deborah. E Débora governava Israel And Deborah com paz, com governed alegria. Israel with peace, with Então joy. vieram reclamar com ela And they went to complain with her que Jabim, o tal de Jabim, invadiu a that terra a man called Jabin was invading the land. e queria dominar o povo. And he wanted to rule the people. Então ela mandou chamar um homem chamado Baraque, So she called a man called Barak que ajudou a derrotar os inimigos. and helped her to defeat the enemy. Essa mulher tem uma coisa This interessante. woman, she has an interesting thing. Depois que ela destruiu os inimigos, After she defeated the enemies, ela levantou um cântico de adoração em Israel. she made a worship song in Israel. É o chamado Cântico de Débora. It's called the worship song of Deborah. Está no capítulo 4. It's on chapter 4. É um cântico bem bonito. It's a very beautiful song. Assim, naquele dia cantaram It says, Débora e Baraque. on this day they sing on with Deborah and Barak. E nesse cântico relata toda a vitória de Israel. On this song that she made, it tells the whole victory of Israel. E a terra teve paz por 40 And anos. the land had peace during 40 years. Aí passou, depois dos 40 anos, After those 40 years, mais uma vez Israel faz coisa errada perante o Senhor. once again Israel make wrong things on the eyes of God. Novamente a ira do Senhor se Once acende. again God got angry about them. E aí traz os midianitas para atacar And then the Israel. Midianites come and attack Israel. E eles vieram para atacar Israel. And they come to attack Israel. Agora deixa eu falar uma coisa interessante Let para me você. tell you an interesting thing. A Bíblia diz que os midianitas eram cerca de 42 mil homens. The Bible says that the Midianites were about 42,000 men. Presta bem atenção nessa matemática. Pay attention on this math. 42 mil homens. 42,000 men. Vocês se lembram quantas pessoas entraram em Canaã? Do you remember how many people entered in Canaan? Mais de 3 milhões de pessoas. 3.5 million people. Já tinham passado mais de 100 anos. It was past now more than 100 years. Eu vou contar aqui para vocês. I'm gonna count it for you. 120,
120, 160, 170, até Gideão, until Gideon, depois de Josué, after Joshua, cerca de 200 anos. after 200 years. Como se multiplicar esses 3 How milhões? they multiply those 3 millions and a half. Talvez já fossem os 5 milhões. Maybe they were about 5 millions now. E agora vem 42 mil homens. And now we come 42,000 men. Um pequeno exército de A 42 mil small homens. army of 42,000 men. Vem atacar Israel. They come to attack E Israel. como é que um povo numeroso desse acovarda diante do inimigo? And how numerous people like these Eu get explico covered por quê. over Eu these explico. people. I explain to you. Porque quando nós estamos sem comunhão com Deus, Because when we don't have connection with quando God, estamos when desconectados, we are unconnected, porque a Bíblia diz the Bible says que era quando eles pecavam contra o that Senhor, when they have sinned with God, quando eles idolatravam, when they have idolatry, quando faziam coisas ruins perante o Senhor, when they have made bad things on the eyes of God, a comunhão cortava. community was breaked. E deixa eu explicar uma coisa para And você. let me explain something. Toda vez que se corta a comunhão, Every time you break the community, toda vez que nós estamos Communion. desconectados da every comunhão, time you're disconnected of the community, nós não perdemos só a comunhão, we don't lose all the communion. nós perdemos a fé, We lose faith, perdemos a we autoridade, lose authority, perdemos o we amor, lose the love, perdemos a we coragem lose the courage, e o inimigo vem nos aterrorizar. and the enemy is frightening us. Nós não entendemos We don't understand que quando nós estamos desconectados do that Senhor, when we are disconnected a of nossa God, força desaparece, our strength a fé disappears, desaparece, faith a coragem disappears, desaparece, the courage a disappears, vontade de correr, we have a vontade de to, abandonar we tudo, want to run, we want to give up everything. porque longe do Senhor Because when we're far from God, nós estamos desprotegidos. we are disprotected. Por isso que o Salmo 91 That's fala: why the Psalm 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, one that lives in refuge of the highest one, a sombra do Onipotente on the descansará. shadows of the Almighty he will rest. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Let me sombra. explain something about shadows. A palavra sombra aí, The word shadow is vertical. a palavra sombra aí não é The word shadow is vertical. uma sombra como nós conhecemos. It's not just a shadow as we know. É a glória de Deus, The glory of God, é a glória do Senhor the glory of the Lord que nos protege, that protects us, que nos guarda. that guards us. E é por isso que nós vivemos bem, That's why we live quando well. estamos em plena comunhão. When we are in true communion. Então nós queremos dizer aqui, We want to tell now. eu não sei se quem está ligando deve estar conectado, eu acredito que não, mas I don't want if the person is calling now, she's connected. é meio difícil. It's hard. Mas eu vou fazer tudo aqui para levar tudo na paz do I'll Senhor. do everything here to bring all these on the peace of God. Então 42 mil homens, So 42,000 men, eles assustaram they got scared. e iam escravizar They frightened it and they were about to slay todos aqueles 5 milhões. all those 5 million. Então Deus teve que levantar outro juiz. So God had to raise another judge. Só um instantinho aqui. Only a minute, my brothers. Só para cortar isso aqui rapidinho. You have to only fix a little problem with the computer. Pronto, resolvido. Glória a Deus, aleluia. Glory to God. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus vai e chama um outro homem, So then God calls another man chamado Gideão. called Gideon. Esse Gideão, ele era covarde, This Gideon, he was coward. ele era medroso. He got frightened and scared easily. Então Deus mandou um profeta falar com ele. So God sent a prophet to talk to him. Ele não aceitou muito. He didn't accept well. Então Deus mandou um anjo falar com Then ele God sent an angel to talk to e him. ter aquela conversa com ele. And he had this conversation with him. Então ele So aceitou. then he accepted. Depois de fazer todas aquelas provas que nós não After doing all conhecemos. those tests that we know. E ele conseguiu arranjar 32 mil homens. And he got 32,000 men. E o Senhor disse, não é muita gente. And the Lord said, no, there's too many persons. Manda os covardes embora. Send the cowards away. Os covardes saíram. The cowards went away. Sobraram 10 mil. It led to 10,000. Ainda é muita gente. Still too much people. Porque nessa batalha So in this o battle, Senhor seria the glorificado. Lord will be glorified. Então mandou que fossem beber água na fonte de So Gideão. the Lord ordered them to have water on the fountain of Gideon. Quer dizer, ficou conhecido como fonte de Gideão depois desse He processo. was known as fountain of Gideon after this event. Aqueles que lambessem água como cão, The ones that would drink water com as a a cabeça dog, baixa, with their head bounded. pode mandar embora. You can't give them away. Eu Put them quero, away. eu quero aqueles que estejam olhando para o inimigo, I want the ones that can drink water, bebendo água they com a keep mão, their attention, drink com a, water with their hands, com a sua mão na espada. with their hands on a sword. Sobraram 300. It lasts 300. E desses 300,
And of those 300, dividiu por 3 he divided by e fez 3. 3 companhias. He made 3 companies. E fez uma guerra parecida com a de Jericó, He made a war Com tocha, similar with Jericho, with torches, com cântaros, with jars, e gritando uma palavra de guerra. and screaming a shout of war. E uma palavra de guerra And interessante, a word of war, screaming a word of war, and a word of war that was interesting porque eles gritavam because they screamed pelo Senhor by the Lord e por Gideão. and for Gideon. Vamos lutar por Deus We'll fight for God e também com o nosso líder. and also with our leader. Coisa linda, This is maravilhosa, beautiful. This is great, poderosa. powerful. Porque tem gente hoje Because there are people nowadays que está numa igreja, they are in a church, mas não honra o seu but líder, they don't honor their own leader. não luta pelo seu They líder. don't fight for their leader. Quando houve uma informação má sobre o seu líder, When they heard a bad news, Em vez- a bad information about their leader, em vez de trazer tudo à luz logo, instead of bringing all this to the light, ele fica calado they keep quiet e deixa o seu líder ser caluniado, and let their leader be defamed, difamado, spread lies maltratado. and gossips about him, e não avisa, and they don't Não tell informa. him. ele não confia, They don't trust. ele não honra o seu They líder. don't honor their leader. Mas esse pessoal, But esses these people, 300, these 300, eram valentes de they Gideão, were braves of Gideon. e eram 300 que honravam Gideão. There were 300 that honored Gideon. Coisa linda e It's poderosa. beautiful and powerful. Você vai ver que nas guerras de Israel, You will see that during the wars of Israel, os reis sempre contavam the kings always counted com os fiéis. with the loyals. Abraão foi para uma guerra Abraham, he went to war com 318 homens, with 380 men. que a Bíblia diz que foram nascidos da sua casa, The Bible says they were born at their house, formados da sua casa. formed at their house. Diz que Davi também tinha um exército He especial, said that David also had a special tinha uma army, tropa especial que ele a special confiava. troop that he trusted. E agora também. And now they're also, Mas o interessante disso tudo but the interesting part of all this é que eles venceram a is guerra. that they won the war. E depois a terra descansou por 40 anos. And after the land rested for 80 years, Porque Gideão não queria ser um líder sobre eles. because Gideon didn't want to be a leader above them. Mas ele se manteve ali firme durante 40 He anos. stayed there during 40 years. E ele tinha um filho chamado Abimeleque. And he had a son called Abimelech. E eu tenho que contar essa história para I have você. to tell this story for you. Porque essa história vai te mostrar Because this story will show you esse fato acontecido com Gideão this fact that happened with Gideon após a morte dele. after his death. Vai te mostrar It will show you o que acontece na igreja what happens on church com os traidores. with the betrayers. Ele tinha um filho chamado Abimeleque. He had a son called Abimelech. E a Bíblia diz que Gideão teve cerca de 70 filhos. And the Bible says that Gideon has about 70 sons. E ele morreu. And he died. E a terra não tinha. Os filhos não viravam juízes. And the sons didn't become judges. O governo não era hereditário. The government was not heritage. Mas aí seu filho Abimeleque But then his son Abimelech resolveu assumir o governo. resolved to assume the government. Resolveu mandar em todo He mundo. started to order in everybody. E diz que ele juntou umas pessoas de má reputação And the Bible says that he reunited some people that had not a good reputation. e chamou todos os seus irmãos para uma reunião And he called all of his brothers to a reunion. e veio juntamente com esses maus elementos. And he come with these bad people. E nessa pedra ele começou a matar os seus irmãos, And then he started to kill his brothers. porque ele não queria concorrência, Because he didn't want anybody to Ele queria shut down governar. him. He wanted to govern. sem que ninguém o derrubasse They don't want to defeat him com esses maus elementos. with these bad people that was Era uma with him. rebelião. It was a rebellion. Ele desonrou seu pai, He dishonored his father. porque ele é uma pessoa ruim, Because he was a bad uma person. pessoa má. A bad person. Mas dentre seus irmãos, But among their brothers, tinha um menorzinho deles, the oldest one que era um rapazinho novo was ainda, a young man yet. que se chamava Jotão. They're called Jotan. E Jotão, quando viu aquela And when carnificina, Jotan saw all those killing, ele correu e se escondeu no he mato. went and hid on the grass. Ele fugiu. He ran away. Fugiu Went to the woods. quando Abimeleque foi embora. But Abimelech he went away. Passado alguns dias, It was past a few days. ele volta He comes back. e aí ele faz uma coisa But interessante. he do an interesting thing. Quando Moisés estava vivo, Deus havia mostrado a ele When Moses was alive, God has showed it to him. 2 montes. 2 mountains. O Monte Ebal The mountain Ebal e o Monte and Gerizim. the mountain Gerizim. Um era o Monte da Maldição, One was the mountain of cursing. Monte Ebal. The mountain Ebal. Monte Gerizim, Monte da Bênção. The mountain Gerizim, the mountain of blessing. Deus havia ordenado a Moisés para botar 6 tribos em cada um.
God has ordered to Moses to put 6 tribes in each one. Os que tivessem no monte da maldição profeririam maldições. The ones that would be on the mountain of cursing would curse. Quem estivesse no monte de Gerizim The ones will be in the mountain iria proferir bênçãos. would say blessings. E depois o Senhor disse, And after the Lord agora says, são 2 caminhos. now there are 2 ways. Quem obedece será abençoado. The ones who obey will be blessed. Quem não obedece será amaldiçoado. Disobey will be cursed. Isso foi no tempo de Moisés. This was in the time of Moses. Agora estamos no tempo de Jotão. Now we are on the time of Jotham. E Jotão, quando volta, And when Jotham comes back, ele resolve amaldiçoar Abimeleque. he resolved to curse Abimelech. Amaldiçoar seu irmão, He cursed his brother. que havia matado todo mundo. They had killed everybody. Porém, olha que coisa interessante. But look how interesting is this. Ele não subiu no monte da maldição. He didn't climb the mountain of cursing. Ele subiu no monte da bênção. He climbed the mountain of E blessing. do monte da bênção, And on the mountain of blessing, ele lançou maldição. he said a cursing. Olha que inteligência dele. How smart was he? Olha que sabedoria dele. How big was his wisdom? Porque ele sabia que se fosse para o monte da maldição, Because he knew that if he went to the mountain of cursing, Deus não sustentaria a maldição dele. God would not support his cursing. Mas ele foi para o monte da bênção, But he went to the mountain of blessing. que era um lugar onde Deus fazia fluir a presença Because dele. it was a place that God flew his presence. Ou seja, ele lançou a So maldição he threw a cursing debaixo da autoridade over divina. God's authority. É uma coisa It's impressionante. an impressive thing. Como hoje dentro da How igreja, nowadays inside church, dentro da igreja, irmão, inside the church, talvez dentro da sua igreja, maybe inside of your church, tem pessoas lançando maldição. there are people saying curses. São pessoas abrindo a boca, People open their mouth, falando uma palavra, speaking a word, dizendo uma palavra saying a word, negativa a negative sobre a word, igreja, above the church, sobre o pastor, above the pastor, sobre o ministério, above the ministry, sobre os irmãos. above the brothers. Pessoas que ficam tristes com a igreja, People that get upset with que the se church, aborrecem com a they get igreja, upset with the e church, quando mudam de and igreja, when they leave the church, lançam palavras de maldição, they said cursings about the church. lançam palavras dizendo que aquela igreja vai fechar. They say things like this church is going to end, close the doors. Deus me mostrou que vai fechar. God showed me that He's going to São close the doors. pessoas que se dizem servas do Senhor. So those are people that say São they pessoas- believe they serve to God. São pessoas que estão na posição de filhos do Senhor, They are thinking they are people that are in the position of sons of God. que deveria ter uma boca abençoadora. They should be blessingers. Porque os verdadeiros filhos de Deus nessa They're the terra, truly sons of God on this earth. os The verdadeiros, truly ones. são They abençoadores. bless. A própria palavra diz, The Bible says quando Jesus estava no monte da perseverança, when Jesus was in a mountain of perseverance, das bem-aventuranças, digo, when Jesus was in a mountain of the wild adventure, ele diz, bem-aventurados pacificadores, said, "Be blessed, the one that pacifies, porque serão chamados filhos de Deus. because you are called sons of God." Mas tem uns que se dizem filhos, But there are some ones that they think they E say a- they are sons, e a boca que deveria abençoar and the mouth that should bless, é a boca que lança the maldições. mouth that threw cursings. Mas eu quero fazer um alerta para But você, I want to give you advice, porque a Bíblia é muito clara because the Bible is very quando clear diz que a maldição sem causa. when it says that the cursing Não without a virá. cause will not come. Então, se sua igreja é uma bênção, So if your church is a blessing, ela sempre será uma you'll bênção. always be a blessing, Goste você ou não, like you or not. aborreça-se você ou não, You get upset or not, ela sempre será you'll bênção. always be a blessing. E enquanto ela for bênção, And while it is a blessing, ela estará protegida da you'll sua be maldição. protected from your cursing. Eu estou acostumado com isso. I'm used to this. Eu já vi muitas pessoas I've seen a lot of people lançarem maldição no meu through ministério, cursings over my ministry, lançarem maldição na minha igreja. through cursings on my church, E lamentavelmente, and unhappily, eu vi o resultado deles. I have seen the result. Por isso, sem causa, That's why without a cause, a maldição não vem. the curse Não won't gera. come. It won't do anything, Porque nós somos filhos de Deus. because we are son of No God. caso de Jotão, On the case of ele Jotham, amaldiçoou do monte da bênção. he cursed it from the Que mountain ele of sabe o que está blessing, fazendo. because he knew what was he doing. E a Bíblia diz que 3 anos depois, The Bible says that 30 years after, um espírito mau a bad spirit vindo da parte do Senhor. coming from the Lord. Sabe o que quer dizer You isso? know what this means? Não é que o espírito mau veio do céu, It's não. not like the bad spirit came from O heaven. espírito mau está por aí pelas The trevas. bad spirit is on the darkness. Mas out só there. poderia ser ativado. But he could only be activated. Só poderia ser He could mobilizado. only be moved. Só poderia fazer alguma He coisa could only do something se recebesse uma
permissão divina. if it was allowed by God. O primeiro estudo que eu dei aqui sobre o fundamento de The governo, first study that I gave here about eu formation of disse, government, que os governos da terra, I said the governments on earth, os governos das the trevas, governments of darkness, qualquer governo do universo, every government on the universe, todos os governos every government, estão debaixo they are under o governo de the Deus. God's government. Ele é o soberano, He is the ele highest é o one. superior. He is the supreme. Não tem ninguém igual a There's no ele. one like him. Não tem ninguém além dele. There's no one besides him. Então Deus governa de So verdade. God governs for real. Até as potestades do inferno Even the demons of hell obedecem fielmente ao obey Senhor. loyally to God. E ai deles, And they must do ai it. deles se não obedecerem, They must do it. They must obey. porque estão todos derrotados Because they're all defeated e debaixo de nossos pés, under our feet. conforme fala o livro de Romanos. Just like he says in the book of Romans. Então esse espírito mal veio da parte do Senhor, So this bad spirit came from the part of the Lord. e o povo se lançou contra Abimeleque And the people got against e o Abimelech destruiu, and destroyed e acabou him com a história dele. and ended his story. Deixa eu passar aqui, que é hora passa Time rápido is flying aqui. fast here. Essa história está na Bíblia. These stories in the Você Bible, pode ir lá. you can go there and read it. Depois de Gideão, After e Gideon, depois dessa história de Abimeleque, after all this story about Abimelech, eu fiz questão de contar essa história de Abimeleque, I wanted to tell this story porque existem muitos e muitos obreiros, because there are a lot of workers. muitos e muitos líderes, Because there's a lot of leaders que quando começa a haver um problema estranho na igreja, that when they start to have a weird problem at church, vamos orar para repreender o they say, diabo, oh, let's pray to cast demon away. vamos orar para repreender o espírito maligno, Let's pray to cast this bad spirit away. vamos repreender a pombagira, Let's cast away the demon. repreender isso, repreender aquilo. Let's cast away this, let's cast away that. Pastor, além de você repreender, Pastor, besides praying, repreender é uma coisa boa, cast away is a thing that is important. mas além de você repreender, Besides casting away, você é o governo da you're the igreja. governor of church. Além de observar os demônios, Besides looking the demons, observa também o look rebanho. out to the lambs. Observa quem é que está com você. Serve who's with you. Observa o comportamento das pessoas que andam com Pay você. attention on people's are with you, their behavior. Quem sabe que se além de um demônio tem também gente interessada em derrubar você? Maybe that beside the demons, there are some people that are interested in take you down. Você é o governo. You're the government. Você que tem que ter o discernimento. You must have the discernment. Eu me lembro de um detalhe da minha I vida, remember of the day in my life quando eu fui comunicado pelas minhas autoridades espirituais when I was told by my spiritual authorities que eu seria ordenado pastor. that I would be a pastor. Eu comecei a orar. I started to pray. Eu disse, Senhor, And I said, Lord, quando eu for ordenado a pastor, when I become a pastor, eu quero receber também I want to receive also o dom de discernir os espíritos. the gift of discerning spirits. Eu orei muito por isso, I prayed so much for this. porque o governador, Because the governor, aquele que the governa, one that governs, ele tem que ter uma visão has to have a vision, de águia, a eagle uma vision, visão espiritual, a spiritual uma vision, visão que ele veja o inimigo a vision atuando, that he can see the enemy acting, mas que ele olhe também para o seu exército, but he can also look to his army, que ele olhe também para o seu rebanho, and he can look to his lambs, para ver quem é quem. to see who Yeah. is who. Amém, vamos à frente. Let's continue. Depois de Gideão, After Gideon, veio outro juiz chamado Tola, came another judge called Tola. enfrentou os Baal-Berim, He fought against the Baal-Berim. era uma potestade, He was an enemy. livrou Israel, He set Israel free. 23 anos houve paz. 23 years there were peace. Depois veio outro juiz chamado Jair, After came another judge called Jair. livrou Israel, He set Israel free. 22 anos de paz. 22 years of peace. Depois veio um tal de Jefté. Then came a man called Jephthah. Jefté tem uma história interessante Jephthah também. has an interesting story also. Era filho de uma prostituta. He was son of a prostitute. Depois seu pai arranjou outra mulher. After his father, he got another woman. E ele acabou sendo expulso de casa pelos seus irmãos. And he was expelled by his brothers. Era rejeitado. He was rejected. Fugiu, foi He embora. ran away. Quando Israel começou a ser atacada pelos amonitas, When Israel started to be attacked by the Ammonites, foram atrás de Jefté. they were they would call Jephthah. Vocês me expulsaram, me He escorraçaram said, atrás de you're mim. coming after me? You expelled me. Não, mas se você vier, você vai ser nosso No, chefe. but if you come, you're gonna be our leader. Depois de muito custo, ele foi. After so much, after he was reluctant, but he came. E começou a lutar contra os amonitas. And he started to fight against the Ammonites. Mas um dia a batalha estava tremenda. But one day, there was a huge battle. E ele estava no desespero da He batalha. was on the heat of the battle. Estava He cansado, was tired, lutando, fighting, matando. killing. Estava forte a batalha. It was a huge battle.
Aí ele vai e abre a boca. And then he opened his mouth. E ele faz uma promessa. And he made a promise. Ele faz uma oferta a Deus. Which an offer to God. E ele diz assim, Senhor, And he said, God, se me deres a vitória, if you give me the se me victory, entregar o inimigo na minha mão, bring the enemy in my hand. quando eu voltar para minha When casa, I go back to my a house, primeira coisa que me sair ao encontro, the first thing that I'll do, eu vou sacrificar a ti. I'll make a sacrifice for you. E ele venceu a batalha. He won the battle. Ele ganhou a He batalha. won the battle. Mas quando ele voltou para sua When casa, he came back to his house, a primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi sua filha. he said that the first thing that he will find, he will give a sacrifice. And the Quando first ele viu- person he finds is his daughter. E quando ele viu sua filha que veio abraçá-lo, When he finds his daughter that comes to hug him, ele disse para sua filha, você me destruiu. and he says to his daughter, you destroyed Porque eu me. fiz uma promessa. Because I have made a promise. Queria sacrificar a primeira coisa. I would sacrifice the first Eu thing. estava pensando num animal. I was thinking about an De animal. repente é você que Then vem. you come. E ela disse, meu pai, o que eu And vou she said, my fazer? father, what we're going to do? Eu não casei, eu sou virgem I'm ainda. married, I'm virgin Me yet. dá um tempo pelo menos para me plantear minha virgindade. Give me a time to lose my virginity yet. E aqui nós temos um problema. Then we have a problem. Porque você lendo a Bíblia, Because when you read the Bible, você vê claramente, you see clearly, você sabe claramente know também, clearly also, que Deus não aceita sacrifícios humanos. that God doesn't accept human sacrifices. Deus não aceita sacrifício de gente. Né? God doesn't accept a human sacrifice. E hoje em dia nem de animais mais. Nowadays, there's nothing like this. Uma vez que Jesus já resolveu o nosso problema. There's no need of this because Jesus resolved all that, all the problem. Mas a Bíblia diz But the Bible says que ele consentiu e deixou lá ir plantear sua that virgindade. he let she lose her virginity. E foi por 2 meses. Marriage, and it was for 2 months. Aí a Bíblia diz assim, ao fim de 2 meses, And the Bible says that on the end of 2 months, tornou ela para seu pai, she came back to her father que lhe fez segundo o voto por ele proferido. and made just like he had promised. Assim ela jamais foi possuída por varão. So she had never was possessed by a man, Daqui veio o costume de Israel, just like that happens in de Israel. as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano cantar a memória da filha de Jefté, o gileadita. That's why in every 40 years, the daughters of Israel she went to sing for the daughter of this A man. Bíblia diz que ele fez segundo o voto, The Bible says that he accomplished ou the seja, promise. a matou. He killed her. Porém, a gente sabe Even though we know que Deus não aceitou, that God didn't accept it, que Deus não aceita o that sacrifício God humano. doesn't accept human sacrifice. Mas fica uma grande lição aqui. But there is here a huge lesson. Meu amigo, você está liderando o rebanho. My friend, you that are leading our lambs, Você sabe que o nosso ministério our ministry é ministério debaixo de pressão o tempo is a todo. ministry there is under of high pressure all the time. É pressão financeira It's financial para pressure pagar as contas da igreja. pay the bills of the church. Tem irmãos que não dizimam, There are brothers don't give tem offering. irmãos que não ofertam. There are lambs that don't give offering. Quando veio a quarentena, When there comes quarantine, o dinheiro da igreja sumiu. the money of the church As, disappeared. as contas continuaram The chegando. bills keep coming. É muita pressão. Too much pressure. Tem que negociar com o dono do You have to prédio. negotiate with the owner of the building. Tem que se virar, dar um jeito. You gotta give your way. É pressão de problema dos irmãos. It's pressure from the brothers' problems. É pressão da pandemia. It's pressure because of the pandemic. É pressão o tempo todo. Pressure. E nós temos que tomar cuidado And you must be careful para nesse momento that on this moment em que a pressão é muito forte, there's too much pressure. a gente não fazer promessa tola. We don't make foolish promise. A gente não prometeu o que não pode We cumprir. can't promise what we can't accomplish. Porque quando a gente abre a boca Because when we open our mouth e promete, and we promise, vai ter que we cumprir. have to accomplish it. Então nós temos que tomar We cuidado. must be careful. Durante esse estudo de governo, During this study of government, quando eu chegar lá em Saul, when I go to Saul, quando eu chegar em Davi, when we arrive in David, quando eu chegar em alguns governantes que fizeram promessas when we arrive in some governors that had made promises que não puderam cumprir, and they couldn't accomplish, tiveram problemas. they had troubles. Então nós temos que tomar muito cuidado. We have to be very carefully. Nunca prometer a Never Deus, promise a thing to God na hora da pressão, on the time of pressure aquilo que a gente não pode or we cumprir. can't accomplish it. Porque a Bíblia é muito clara. Because the Bible is very Seja o clear. vosso falar, Be your speaking sim é sim, yes and yes, não é não. no is no. E o que passar disso And what is besides of this, é de procedência it maligna. comes from evil.
É melhor não prometer It's nada. better you don't promise anything. Eu te garanto uma coisa. I guarantee you something. Se Jefté não tivesse feito a promessa dele, Jephthah, he didn't have made this promise. ele venceria os amonitas da mesma He forma. would win the Ammonites in the same way. Porque o pensamento de Deus quando levantou, Because the thinking of God, when he raised him up, o pensamento de Deus quando levantava um juiz, when God raised up a judge, era para livrar Israel, to set Israel free, era para dar livramento. it was to give them a Então, victory. com promessa ou sem So promessa, with promise or without promise, Jefté venceria. Jephthah would win. Falou demais He spoke too much na hora errada. on the wrong time. Então você que é líder, So you, as a leader, não fale demais don't speak too much na hora certa. on the right time. Fale de menos Speak e less, sempre no momento correto. always on the right time. Vamos lá, depois de Jefté veio Ibzan. After Jephthah came Bizan, Também livrou, deu 7 anos de descanso à terra. he also set Israel free. He gave 7 years of peace to Israel. Depois veio Elon, Also came Elon, venceu o inimigo, mais 10 one anos. enemy, and more 10 years of peace. Depois veio Abilon, Then came Absalom, mais 8 anos de descanso. for 80 years of peace. E finalmente veio o Fortão, And then finally comes the big guy. veio o Rambo, He comes the Rambo, o Rambo dos juízes, the Rambo of judges, Sansão, Samson, o homem que não tinha exército, the man that didn't have an o homem army, que resolvia a parada sozinho, the man that resolved everything by o homem himself, que brigava sozinho, the man that fought by himself. porque esse já nasceu predestinado, Because this one has born the purpose. já na barriga da sua The mãe, belly of his mother, ali já foi predestinado, he had a purpose. vai ser nazireu, He's gonna be a não vai Nazarene. passar navalha na cabeça, He won't never cut his hair. não vai tomar bebida, He won't drink. não vai se aproximar de cadáver, He won't get approach of dead bodies. não vai se juntar com prostituta. He will never live with prostitutes. E ele cresceu, And he grew up. e era forte, He was strong. e os inimigos dele eram os filisteus, And his enemies was the que Philistines. já tinham escravizado Israel por 40 They had anos. already enslaved Israel for 40 years. Mais uma vez os filisteus chegam, dominam, One more time, the Philistines comes and dominate. 40 anos fez Israel sofrer. And during 4 more years, they made Israel suffer. Até que Sansão nasceu Until Samson was Cresceu. born, he grew up e foi usado por and Deus was used by God para resolver o to problema. resolve this problem. E começou a resolver o He problema. started to resolve it. Gostava de uma briga, He liked a fight. quando não tinha briga ele arranjava. When there was no fight, he get one. Ele ia atrás. He go back. He always went back. He was follow a big fight. He liked it. Um dia pegou as raposas lá, amarrou uma tocha de fogo no rabo da One day raposa. he got some foxes Lá. and he tied some torches on her tails. Largou no mineral dos filisteus, He threw on the Philistines' fields. botou fogo em tudo. He burned everything. E ficava em cima do monte se divertindo. And he sat on the mountain looking and having fun. Um dia partiram para cima dele, vieram One brigar day com they ele. went to him to fight against him. Ele viu uma queixada de jumento no chão, He saw a bone of a donkey. pegou aquela queixada, He got this bone. matou mais de 1000. He killed more than 1,000. O homem era brabo, o homem era Man forte. he was a problem. Porque Deus era com Because ele. God was with him. O Espírito Santo estava com ele. Holy Spirit was with Até him. o dia que ele se juntou com mulher. Until the day he got a bad woman. Irmãos, quando eu vejo essa história de Sansão, When I see this story about Samson, vejo a história de Davi I see the story of David e outros mais na Bíblia. and all the Moses in the Bible. Quando Deus te coloca numa posição de governo, When God puts you in a position of government, você tem que ser mais José do que Sansão. you gotta be more Joseph than Samson. José não era de briga. Joseph was not a man of fight. José era inteligente. Joseph was wise. José governava. He governed. José não matava ninguém. Joseph didn't kill anybody. Ele não estava fazendo guerra com He ninguém. didn't make war with nobody. Sansão era brigão. Samson, he was a Era valentão. He liked to fight. Né? José um dia foi tentado por uma mulher muito bonita. Joseph one day he was tempted by a very beautiful woman. Eu não falei muita coisa aqui sobre a tentação de José. I haven't spoke here about the temptation of Joseph. Eu vou te falar uma coisa aqui que vai te surpreender. I'll tell you something that'll make you surprised. A mulher que tentou José foi a mulher de Potifar. The woman that tempted Joseph was the wife of Potiphar. Você sabe que os auxiliares de Faraó tinham que ser eunucos. You know that the auxiliaries of the Pharaoh Tinham que they ser- must be eunuchs. Tinham que ser castrados. They had to be castrated. Talvez você não soubesse You might disso, didn't know this, mas eu vou te explicar isso but dessa I'll vez. explain this. Então, por que o Potifar sendo eunuco, So why be a Potiphar a eunuch? não tendo condição de uma relação sexual, He could not have a sexual relation. por que então que ele era casado? Why was he married? Por que então ele tinha uma mulher? Why he had a wife? Porque Faraó obrigava Because the king obeyed que os seus auxiliares eunucos that all his auxiliaries they were tivessem eunuchs, esposas had wives por causa das festas, because of the parties, por causa das reuniões, because of the reunions, por causa das cerimônias, because of the ceremonies. porque todo mundo tinha que aparecer com a sua Because esposa. everybody has to appear with his
wives. Então aquelas mulheres So those women, eram obrigadas a they casar, were obeyed to get married, mesmo sabendo even though knowing que o seu marido era castrado, que their husband would be castrated. como não tinha nascido eunuco, tinha que se fazer eunuco. They were not born eunuch, they had to become eunuch. Então eram mulheres insatisfeitas. So they were women, they were unsatisfied. Então, muito provavelmente, So very probably, a mulher de Potifar, the woman of Potiphar, mesmo sendo casada com even ele, though was married with him, ainda era virgem. she was virgin. Olha que coisa interessante. Well, interesting thing. Isso é a história que diz, This is what the story tells. não é que esteja na Bíblia, a It's história not fala the isso. Bible, the story says. Quando você vai para o Talmud, para os Talmudins, você vê isso aí. When you go to Talmud, to Talmudins, you Então, see quando this. aquela mulher viu José, So when this woman see ela ficou Joseph, doida she got crazy e foi tentá-lo. and she wanted to tempt him. Então ele, como era o homem de Deus, And he was a man of God. não era de briga, He was not a man não of era fight. valentão, He was not like a big guy like mas Samson, era inteligente. but he was E o wise. Espírito Santo estava sempre com ele. The Holy Spirit Ó, was ele always with correu. him. He ran away. Ele preferiu ser chamado de bobo, He decided to be called a foolish, de idiota, of silly, of idiot, de frouxo, of a weak man, de medroso, of coward. covarde. Coward. Ele não se importou com isso. He didn't care about Ele this. não queria era perder He didn't want to lose o governo que Deus estava the entregando na mão government that dele. God was giving on his hands. A Sansão não se importou com isso. Samson didn't care about it. Se entregou para Dalila, He gave him to Delilah. cortaram as tranças dele, They cut their hair. perdeu a força, He lost his strength. foi preso, He was tied up. tiraram seus olhos, They made him blind. ficou cego, He got blind. desesperado, Desesperated. derrotado, Defeated. e até que seu cabelo cresceu de Even novo. though his hair grew up again. E enquanto seu cabelo crescia, And while his hair was growing up, ele se arrependia, he was regretting. pedia perdão, He asked se apology. consertava. He fixed him O up. tempo que ele ficou na prisão The time that he spent on the foi prison. tempo de The arrependimento. time of E regretting. no tempo de And on arrependimento, the time of o cabelo regretting, cresceu. his hair grew. Então ele pediu uma chance. So he asked for a Me chance. dá mais uma chance, Give me Senhor. one more chance, my Eu só God. quero uma. I just want one Não more. quero mais de I uma. want more than one. E deixa comigo, Senhor. Say, I got this. E quando o levaram para a festa para ser escarnecido, And when they took him to the party to make fun of him, zombado, to make joke of him, eles esqueceram they forgot que aquele Sansão, that this Samson, mesmo cego, even though he was humilhado, blind, humiliated, escarnecido, they were making joke of him. zombado por todo They mundo, were making joke of everybody. ele ainda By era everybody. He was still Ele ainda era. He was still war. o governo de The Deus. government of God. Ele ainda He era still war. o juiz de The Israel. judge of Israel. Então ele agora estava com autoridade. Now he was with authority. Ele estava novamente, He was one more again. ele estava novamente He debaixo was da again unção. over the authority. Então quando ele segurou as duas So when pilastras, he grabbed as duas colunas, the two columns of the temple. ele sabia que podia matar He muita knew he gente. could kill a lot of people. Ele sabia que ia morrer He também. knew that he was going to die also. Mas ele tinha que cumprir But he had to a accomplish determinação de Deus na vida the dele. determination of God on his life. E a Bíblia diz And the Bible says que as pessoas que ele matou that the people that he killed na sua morte on his death foram mais were more do que todos aqueles que ele matou na than sua all the vida. ones that he killed together during his whole life. E é uma coisa interessante, And this is interesting porque os líderes, because the leaders, os príncipes filisteus, the Philistines princes, estavam todos nessa they were festa. all there on this party. Ele matou toda a liderança dos He killed filisteus. all the leadership of the Philistines, Todos os príncipes, all the princes, todos os governantes. all the governors. Acabou com todos eles. He over with all of them. Ele morreu, He died, mas resolveu o problema. but he resolved the problem. Então, uma coisa gravíssima. So a very bad thing. Problema que não deixa de perseguir o homem de A Deus. problem that always persists on the life of the man of God. Ainda é o problema It still is the problem do adultério, of the betraying. que deve ser banido, They must be banished, corrigido, fixed. tirado, It has to be taken out, extirpado completely expelled da nossa vida. of our lives. É uma luta constante, It's a constant fighting. é uma oração It's constante. a constant praying. Que todo homem de Deus, That every man of God, toda mulher que é obreira do every Senhor, woman that is a worker não atinge of só God, homem não, hein? it doesn't affect only men. Não tô falando só dos líderes homens, não. I'm not talking about the men that are leaders. Estou me referindo também às lideranças mulheres. I'm also talking Yeah. about the women that are leaders. Isso é problema que tem que ser resolvido This is a problem that must be resolved na nossa vida. in our lives.
para que nós não percamos so we don't lose aquilo que o Senhor nos colocou nas what mãos God had put in our hands, e não caiamos numa situação de and derrota. we don't fall in a situation of fail. Porque isso é Because this is que no mundo inteiro while in the whole ainda tem world, derrotado muito líder. still there has been defeated a lot of leaders. Bom, vamos à frente. Let's continue. Espero que Deus te abençoe Hope God bless you poderosamente powerfully. e te dê vitória And nessa give you área. victory on this né? area. Vou repetir para você aqui os 12 nomes I'll repeat it for you again, the 12 names dos 12 juízes: of the 12 judges. Otiniel, Othniel, Eude, Ehud, Sangar, Sangar, Débora, Deborah, Gideão, Gideon, Tola, Tola, Jair, Jair, Jefté, Jephthah, Ibizan, Ibizan, Elon, Elon, Abilon Abelon, e Sansão. and Samson. Com Sansão termina a história dos juízes de Israel. With Samson, it ends the story of the judges of Israel. Então, olha que tipo de governo aconteceu aí. So look what type of government there was. Foi a It transição was a transition do governo de Josué, from the government of Joshua do governo familiar, to the government of families para o governo de reino, de to the reis. government of kings. Esse espaço de tempo The spacing between que Deus levanta pessoas the esporadicamente gods keep raising people sporadically. foi a It transição was a transition de Josué to Joshua até chegar a Saul. until Saul. Mas interessante que quando termina a vida de Sansão, But it's interesting because when it ends the life of Samson, aí o Senhor começa a providenciar the Lord started to make uma outra situação another situation que até então não parece muito. that even though doesn't appear so much, Havia profetas naquele there were tempo. prophets on those times. Sempre houve There profetas. always has been Desde o prophets. tempo de Adão sempre houve Even profeta. the time of Adam, there were prophets. Mas agora ia começar o reinado. But now it was about to start the Porque o povo ia pedir um rei. the kingdom, because the people was about to ask for a king. Então, para que houvesse um reinado, So for there was a kingdom, ia se criar uma situação diferente. it was needed to create a different situation. Porque todo rei é soberano. Because every king, he's supreme. Não existe autoridade sobre o rei. There is no authority above the king. Todo rei é soberano. Every king is supreme. A própria Bíblia diz The isso. Bible says this. Que o poder da vida e da morte That the power of the life and of the death está na língua. is on the tongue. Eu quero te explicar uma I coisa. want to tell you something. Que eu já vi muito crente falando I have isso. seen a lot of Christians saying Irmão, this. toma cuidado com o que fala, irmão. Brothers, watch out what you say. Que o poder da vida e da morte está na língua. Because the power of the death and life is on the tongue. Deixa eu te falar uma coisa, meu Let irmão. me tell you something, my brother. Esse versículo se refere aos reis de Israel. This versicle is referring to the kings of Israel. É na língua do rei It's on the tongue of the king. que está o poder da vida e da morte. That is the power of the death and of the life. Que o rei mandava matar, The king ordered to die, ou dizia para não matar. or he ordered to not die. Exclusivo de rei, essa palavra. This is a word that is referring to the Então kings. era necessário So it was necessary que houvesse uma that autoridade there was an authority que funcionasse, that would work, que trabalhasse that would work entre Deus between God e os reis. and the kings. E aí vem os So profetas. then come the prophets. Aí você vai ver So you will see que o ministério profético expande, that the prophetic ministry expands, ele it cresce grows up exatamente exactly quando começa o reinado. when you start the kingdoms. Primeiro, depois que terminou o governo de Sansão, After when he overs the government of Samson, entrou o sacerdote Eli. he came the priest Eli. Ele também era chamado de juiz, Eli was also called judge, mas ele não fazia parte daqueles 12, but he was not part of those 12 porque Sansão e Eli eram contemporâneos. because Samson and Eli, they lived on the same time. E quem governava era And who Sansão. was governing was Samson. Então, quando Sansão So morreu, when Samson died, foi então que ele assumiu a then Eli he condição assumed, de rei, de sacerdote e juiz. he became a priest and a judge. Então o governo agora estava com Eli. So now the government was with Eli, E Eli tinha um problema sério com seus and filhos, Eli had a serious problem with his sons. que eram corruptos, They were corrupt. roubavam, They steal. adulteravam, They betray. faziam bagunça, They made a lot of mess. roubavam até a oferta do They Senhor, robbed the offerings of God. desmoralizavam o They were sacerdócio. completely immoral. E o sacerdote Eli não tinha The autoridade, priest Eli had no authority, mas Eli era um governo. but Eli was from the government. E Eli tinha um governo de autoridade maravilhosa. And he had a huge
a huge authority of government. principalmente sobre os filhos dele. Especially, he should, especially over his Porque son. para o povo de Israel, Because for the people of Israel, Eli era juiz e sacerdote Eli was the priest and the judge e profeta, and a né? prophet. Mas para os seus But filhos, for his son, ele era juiz, he was judge, ele era he was sacerdote, a priest, ele era he profeta was prophet, e ele era pai. and he was a father. Olha, ele estava com 4 níveis de He had autoridade. 4 levels of authority. Eli tinha 4 níveis de autoridade sobre os seus filhos. Eli had 4 levels of authority above his son. Os seus filhos também eram sacerdotes. His son was also priest, E Eli era o sumo sacerdote. and Eli was the high priest. Então, como sacerdote, So as a priest, eles tinham que obedecer ao sumo they must sacerdote. obey his high priest. Mas não obedeciam. But they didn't. Como filhos, As son, eles tinham que obedecer ao they pai. must obey their father. Tinham que honrar o They pai. must honor his father. Mas eles não honravam o But pai. they didn't. Então, como juiz, So as a judge, também não respeitavam they ele. also disrespected him. Porque roubavam as ofertas. Because they robbed the offers. Porque adulteravam. Because they betrayed. E como profeta é a mesma coisa. And as a prophet is the same thing. Porque não davam ouvidos às profecias They dele. didn't look to his prophecies. Então os filhos deles, So his sons, chamados Ofni e Finéias, called Ophni and Phinehas, 2 filhos, 2 sons, rebeldes, rebels, corruptos, corrupted, pecadores, sinners, carnais, carnals, adúlteros, they are betraying. sem vergonha. They had no shame. Tudo que não presta eles eram. Everything that is not good, they were. Eu não os conheci I pessoalmente, didn't know them personally, mas eu não gosto de nenhum dos dois. but I don't like them both. Eu não conheci nem gosto deles. I didn't know that I don't like them. E aí, resultado, deu no que deu. So that's what happened. Porque havia uma necessidade Because there was a need de substituir a Eli, of replacing Eli. que já estava velho. He was already old. Mas onde Deus arranjaria But alguém? where would God find someone? Deus precisava de alguém. God needed someone. E Deus ficou procurando, And God kept e looking procurando, and looking e procurando. and looking. O sacerdócio comprometido, The priesthood was compromised, corrompido. corrupted. Ele precisava de alguém reto. He needed someone that was straight. Deus precisava de um He homem. needed someone. God needed someone, a man that was correct. Deus precisava de um filho. God needed a son. E eu vou te falar uma coisa interessante And I'll tell you something a respeito do Senhor, concerning to God, que eu tenho certeza and I'm sure que você não sabe. that you don't know. O que eu vou dizer agora você não sabe. What I'm going to tell you now, you don't know. Todas as vezes Every time que Deus precisou de um filho nessa terra that aqui, God needed a son on this earth, sabe de quem que ele foi atrás? you know who he called? De mulheres estéreis. Of woman that couldn't have children. Deus sempre que precisou de alguém, Every time God needed someone, foi atrás de uma mulher estéril. he called a woman that could not have Uma children. mulher que não podia ter filho. A woman that could not give birth. Precisava de um filho para Abraão. He needed to give a birth to Sarah Abraham. estéril. Sarah could not give birth. Sabe por quê? You know why? Toda mulher estéril na Bíblia, Every woman that could not give birth in the Bible, os seus úteros her uterus, eram conservados por Deus they were conserved by para um God propósito dele. for His purpose. Porque toda mulher que era estéril Because every woman that could not estava sendo preparada por was Deus being prepared by God para dar um filho para ele. to give a child to him. Aí ele viu um homem Then he saw a man chamado Eucana, called Elkanah. casou com 2 He mulheres. married two women. Uma se chamava Penina One was called e a Penina, outra se chamava Ana. and the other called Anne. Ana era bonita, Anna was pretty. era o amor da vida dele, Was the love of his wife. era a paixão da vida Was the dele. passion of his life. Ele o amava He muito, loved her so much. ela também o amava She also muito. loved him so E much. Penina And Penina, era Penina, he was Penina. só Penina, Just Penina. nada mais do que Penina. Nothing more than Penina. Só que Penina não era estéril, But Penina, she could give birth. tinha filho todo ano. She got pregnant every year. E Ana, que era sua paixão, And Anne, that Era was his estéril. love of his wife, she could not give birth. mas ela conhecia bem o princípio da primícia e da oferta. But she knew the concept of offer. Então todos os anos, So every year, quando iam ofertar em Siló, when they went to give offer in onde Siloam, ficava o tabernáculo, when there was a tabernacle, levava sua oferta, she bring her offer. chegava lá e entregava sua primícia. She came there, she gave her the first offer. Aqui está, Senhor, minha primícia, Here is my minha father, oferta my especial Lord, my special por um offer filho que eu estou for a querendo. child that I want. E Deus olhava para ela, And God looked to her, e Deus olhava para sua oferta, and God looked to her offer. via que a oferta era boa, So he saw that the offer was good, oferta honesta, a honest offer, oferta espiritual, a spiritual offer, oferta de honra, a offer of honor. mas Deus não a atendia. But God didn't answer her. Porque além de olhar para a oferta, Because besides looking to her offer, Deus olhava também para o coração dela. God also looked to her heart. E no coração dela, Deus And via on uma her coisa heart, que ele God não, saw something que ele não gostava. that he didn't like. Ele via que ela queria um filho He saw that she wanted a son para confrontar com a sua rival
rival, to Penina. confront to her rival, Penina. Queria mostrar para Penina She wanted to show to que ela Penina também podia ter filhos. that she could also give birth. Porque em Israel, quando a mulher não tinha Because filho, in Israel, when a woman could ela not give birth, era considerada desonrada. she was considered dishonored. E olha que coisa interessante. And look how interesting this Esta was. mulher chamada Ana, This woman called Anne, ela tem como autoridade sobre ela she has as authority above her, seu marido her e husband, o seu sacerdote, her priest. e trazia a sua oferta. And she bring her, E tinha o her Senhor after, também. and there was also the Lord. 1 ano, 2 anos, 3 anos. 1 year, 2 years, 3 years. Não se sabe exatamente quantos anos, We don't know exactly how much years, mas os teólogos acreditam but the doctors of theology que passou believe entre 14 e 16 that anos it was about 60 and 40 levando years, oferta todos os anos. bringing offered Todos. every years. E Deus nunca atendeu. And God never answered her. Porque quando Deus olha para a nossa Because oferta, when God looks to our offer, Ele sempre vai olhar para o nosso coração He também. also always looks to our heart. Quando você dizima na igreja, meu When you irmão, give an offer in your church, Deus olha para o seu God coração. looks to your heart. Se o seu dízimo está sendo dado com alegria, If you give Him with joy, com amor, with love, com satisfação, with satisfaction, com espontaneidade, spontaneously, realmente você está fazendo aquilo if por you're really amor. doing this for love, Ou se você está dizimando or if you're giving the offer só porque o pastor está pedindo, only because the pastor is só porque o asking, pastor está te only constrangendo, because the pastor is só porque você se sente putting pressure, só porque você se sente obrigado. only because you feel that you're obeyed to do it. A forma como você dá The way that you give é que vai determinar a tua bênção ou will não. determine your blessing. Não é porque você dá, It's not because you give, é a forma como você dá. it's how you give. Um dia Deus precisou tirar uma oferta. One day God needed an offer. Você sabe que a Bíblia diz que nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? You know that our God is the owner of gold and silver. Minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor. Mine is the gold and silver, says the Lord. Mas ele de vez em quando pede oferta também. But sometimes he asks for an offer also. Aí um dia ele chegou no deserto So one day he went to the desert, e disse: Moisés, said, Moses, pois não, Senhor, yes, my Lord, eu quero uma oferta. I want an offer. O que é que o Senhor quer, What do you Senhor? want, my Lord? Eu quero uma oferta para fazer um tabernáculo para mim. I want an offer to make a quero- tabernacle for me. Eu quero ouro, I want gold. quero prata, I want silver. quero madeira I boa, want a good wood. quero pano bom, I want a good estofo cloth. azul. And the blue material. Só pediu coisa boa. Only good things. Mas tem um problema, Moisés. But there was a problem. Você vai pedir oferta a todo mundo para mim. You ask for everybody the offer. Agora presta atenção no que eu vou te Pay dizer. attention what I'm going to tell you. Eu só quero a oferta I only want the offer daqueles cujo coração Of those o ones- moverem para isso. of those ones whose their heart moved them to do it. Se alguém me trouxer uma oferta que não seja de coração, Moisés, If someone brings me an offer they're not doing for her own heart, eu não quero. I don't want it. Só quero oferta de I coração. only want a heart that has been given Irmãos, for the a heart. Bíblia diz que o nosso Deus My brothers, the Bible says that our Lord é o mesmo ontem is the same yesterday, Hoje the same today, e and eternamente. eternity. Ainda hoje, pastor, Even today, na pastor, sua igreja, on your church, Deus só está aceitando God is only accepting as que vêm do coração the offers that comes from the e heart, não as que vêm do bolso. not the ones that come from the pocket. Porque para sair do bolso, Because to come out for the tem que pocket passar pelo coração. has to pass through the heart. O coração é que vai determinar se ele vai ser abençoado ou The não. heart will determine if he's going to be blessed or not. Porque eu conheço muitas pessoas Because I know a lot of people que dizimam that give the offer e não são and abençoadas they're not blessed. porque o coração não está Because the movendo. heart is not moved. Porque não é o coração da viúva pobre. Because it's the heart of the Porque poor não tem o widow. amor. Because they don't have love. E Deus não quer dinheiro de ninguém, Ele quer amor de todo And mundo. God doesn't want anyone's money, He wants love. Dinheiro é o que ele mais tem. He has love. He has already money. Então, o nosso pedaço de papel que se chama So dinheiro, our piece of paper that is called money, o dinheiro tem 3 the valores. money has 3 values. Tem o valor absoluto, Has the absolute value, 10 é 10. 10 is Né? 10, Tem o valor relativo, has the relative value. se você vai para outro país já não custa mais If 10. you go to another country, it's not 10 anymore. Você tem 10 reais You have 10 reais. e vai comprar 10 dólares, You're going to buy $10. hoje você precisa de 6 notas de 10 reais para comprar uma de 10 You dólares. need six. You need more than 10 reais to buy this. Isso chama-se de valor relativo. This is called relative value, Valor absoluto absolute value, e valor relativo. and relative value. Qualquer aluno de economia sabe disso. Every student of economy knows Mas tem um this. terceiro valor But there's a third value que se chama valor that is espiritual. called spiritual value. Não é o governo que dá, Isn't the government that não é Deus que dá. Isn't the government O valor that says. espiritual do seu dinheiro, irmão. The spiritual value of O your valor, money. o valor espiritual da sua oferta, irmã, The spiritual value of your offer, é message. você que dá com o teu coração. It's you that it says with your heart. Se deu de amor, If you give it with love,
Aí Ana, Then Anne, quando percebeu when she realized que o filho não viria para confrontar Penina, that the son that she wanted wouldn't come to confront Penina, ela resolveu mudar o coração she dela. decided to change her heart. Você quer saber de uma coisa? She said, you know why? Não quero mais filho para confrontar ninguém. I Não. don't want a son to confront Isso já anybody. passou, This past, já me libertei disso. I got free of this. Agora quero dar uma. Vou fazer o seguinte: vou dar seu filho para o Senhor. Now I want to give this son to the E Lord. nesse dia, And on this day, ela colocou sua oferta, she put her offer. pôs sua oferta ali, She put her offer, mas falou diferente para o Senhor. but she spoke differently to God. Senhor, My Lord, eu quero lhe dar uma oferta I especial. want to give you a special offer. No próximo ano, quando eu voltar, Next year, when I come back, eu não quero mais trazer um cordeirinho. I don't want to give you a little Não lamb. quero mais trazer oferta para botar no I don't want altar. to give a offer to put in the altar. O filho que vai sair da minha barriga, The son that will be generated in my belly, dessa barriga estéril, this belly, o filho que vai nascer daqui, the son that will be born from here, porque eu tenho certeza que vai and I'm sair, sure that will give a birth to a son, eu vou lhe ofertar. I will give it to you. Vou dar. I will give you. Eu não quero ele. I don't want him. É seu. It's yours. Então volta para casa, mulher. Vai engravidar hoje So ainda. going back to your house, mama. Voltou para casa. She went back to house. 9 meses depois tá 9 embalando o months later, she nenenzinho. has she baby on her arms. Tá igual o Bebeto quando ganhou a Copa do Mundo com o Romário, balançando o garotinho. It's just like Bebeto when he World Cup. No ano seguinte, The next year, olha, em vez de trazer um cordeirinho para botar no instead of altar, bringing a lamb to put in the altar, traz o Samuelzinho she brings a little Samuel. e fala para o sacerdote She ali, tells to the priest, essa oferta aqui é do Senhor. this offer is from the Lord. Eu só vou pedir a ele I only ask you que deixe Ask him. desmamar o menino. that allow me to Quando ele estiver finish, mamando, eu trago ele aqui. I only ask him to allow me to finish man my son. Eu já passei da hora, eu já arrebentei a horário de novo. I went beyond the hour here. Só vou te fazer uma pergunta aqui para ver se você responde. I will only ask you something to see if you respond. Quem é que estava querendo um filho? Who wanted a son? Era Ana Was Anne ou era Deus? or was God? Era ele que estava querendo um He filho. wanted a son. Era ele que precisava de um He filho. needed a son. Um filho que fosse substituir A Eli. son that would replace Eli. Um filho que fosse levantar como grande profeta de A son that Israel. would be raised as a huge prophet on Israel. Pronto. Aí ele ganhou um filho. That he got a son. Pronto, é esse que eu quero. This is what I want. Assim que desmamar, traz ele para cá. As soon as you finish mammon him, E you ela give me. cumpriu a promessa dela. And she accomplished her promise. Aí depois que deu um filhinho para And Deus. she gave this son to Eu God. vou te dar quantos filhos você quiser I will agora. give you so 1, much. 2, How much 3, 4, sons 5. you want? Vou te encher de 1, filho 2, agora. 3, 4, 4. You have so much Que sons. coisa you want. maravilhosa, irmãos. What a wonderful thing. E aí começou então o reinado. And then started the kingdom. Só que agora só terça-feira. But now only on Tuesday. Porque hoje eu estourei o horário novamente. Because now I'm beyond the limit time. Tinha muita coisa para dizer aqui, mano, mas não estou preocupado não, porque isso aqui tudo vai na apostila que você vai ganhar. We have Amém? too much things to talk about Eu here, es- but everything that I'm saying you'll see on the book that I'm Eu making. espero que você esteja vibrando com essa posição de governo que nós estamos ministrando. Fundamento de governo. I hope you're getting happy about this administration of Vou government. falar do reino dos profetas, como eles caminham juntos, I'll speak né? about the prophets and the kings, how they walk together. Tem muito profeta aí que não entende que essa é a autoridade sobre o rei. There's a lot of prophets there that don't understand and they want to be the authority over the king. Ele não é autoridade sobre o rei. It's not an authority above the king. Eu costumo dizer que os 5 ministérios, I like to say that the 5 ministries, né? Apóstolo, profeta, apostle, prophet, mestre, master, pastor, pastor, evangelista, evangelist, que cada um deles tem um Each one of sentimento them. no coração. they have a feeling on the heart. O evangelista, The evangelist, ele sente o problema do pecador. he feels the problem of the sinner. Por isso que ele vive atrás dos pecadores. That's why he always going after Ele the vai no mundo sinners. buscar os He pecadores. goes to the world to take the sinners. Ele sofre quando um pecador sofre. He suffers when a sinner suffers. O pastor não quer saber do mundo, o pastor quer saber de The ovelha. pastor doesn't want to know from the world. He want to know about lambs. O pastor carrega no coração um sentimento pelas ovelhas. The pastor takes on their hearts bom- the feelings for the lambs. O bom pastor, quando está em cima do púlpito, The good pastor, when he's on the altar, ele olha para a igreja, he looks to the church. ele sabe a ovelha que está triste e que está He alegre. knows the lambs are upset, the lambs are Ele happy. carrega o sentimento da ovelha. He carries the feelings of the lambs. O mestre The master nem quer saber de pecador nem de doesn't ovelha. want to know about lambs or sinners. Ele quer saber de discípulo. He want to know about Ele disciples. carrega o sentimento do discípulo. He carries the feelings of the disciple. O bom mestre, The good master, quando ele marca uma reunião de estudo bíblico, when he marks a reunion about studies, que só vem 10 pessoas, and only come 10 people, ele ministra com a mesma alegria, he ministers with the same joyful como se estivesse ministrando joy, para 10 mil. just like he was teaching Ele to não- 10,000. Ele não murmura, He doesn't complain. ele não reclama. He doesn't complain né? about it.
O apóstolo, The apostle ele carrega o sentimento da igreja. carries the feeling of the church. Tudo que a igreja passa, sente no mundo Everything the inteiro, church has passed through os the whole apóstolos world. sentem. The apostles E feel os it. apóstolos lançam fundamentos, The apostles corrigem a igreja, they fix the church. ministram a palavra verdadeira. They minister the truly O word. pastor tem medo de pregar para não ofender a ovelha. Some pastors, they are afraid to preach because Mas, they don't want to make the mas lambs apóstolo upset. não tem medo de nada, não. But the apostle, he isn't scared of anything. O pastor prega cheio de jeitinho, The pastor, he prays very gently para a ovelhinha não ficar aborrecidinha com so the ele. lamb get not upset with him. O apóstolo não está nem aí. The apostle doesn't care about it. Gostando ou não gostando, ele vai ministrar a Like it or not, palavra. he's going to minister in the same way. Se você não gostar, o problema é You seu. like it is your problem. Quando o apóstolo prega a When palavra, our apostle prays the word, ele está pensando em agradar a preaches the word, Deus. he wants to make God happy. E você aceita ou não aceita, é problema You seu. accept or not is your problem. Peraí, e o profeta? But the prophet, O profeta também não quer saber de pecador, the nem prophet de is not ovelha, nem de about vela. sinner, about lambs. O profeta é o único ministério na The terra prophet is the only ministry on que earth carrega no coração that carries on the heart os sentimentos de the Deus. feelings of God. Ele manifesta o sentimento He de Deus. manifests the feelings of God. Por isso a Bíblia diz That is why the Bible que says Deus não fará nada nesta terra that the God won't do a thing sem on earth antes revelar before to reveal a seus servos profetas. to his servants prophets. Aí na hora de revelar seus segredos, So when he reveals his secrets, Deus não quer saber do evangelista, God doesn't want to know about the nem do evangelist pastor, or the pastor nem do mestre, or the master nem do apóstolo. or the apostle. Aí Deus vai atrás dos profetas. Then goes after the prophets. Os profetas sentem The prophets feel que Deus está what sentindo. God is feeling. Irmão, vamos encerrar porque aqui, ó. Let's finish here, my Cláudio brothers. está nervoso lá. My friend Claudio is already nervous. O Cláudio fica nervoso e a Silvia fica assim, calma, meu bem, calma, meu bem. My friend Claudio, the tutor, he gets nervous, and his wife says, "Oh, take it down, take it easy." O Cláudio fala assim, o apóstolo não vai parar hoje, calma, He, meu bem, he vai says, "Oh, parar. the apostle won't finish today." Amém, irmãos, olha, foi tremendo hoje, It tremendo was very mesmo. powerful today. Tenho certeza que Deus hoje falou contigo. I'm sure Muita that certeza today mesmo, God né? has spoken with you. E terça-feira eu vou pegar aqui direto os And on restos do dia Tuesday, we're aí, going to talk about this. porque eu tenho que chegar no Novo Testamento essa Because semana we have ainda. to come into we have to arrive on the New Testament until this week. Tenho que chegar nos apóstolos e Jesus Cristo essa We semana gotta ainda. get to the apostle and Jesus Christ this week yet. Vamos orar então, Let's irmãos? pray. Senhor meu Deus, Jesus, my Lord, esta palavra foi ministrada this word was ministered conforme teu Espírito Santo depositou em meu coração. just like the Holy Spirit put it in my heart. Perdoa-me se disse alguma coisa que não te agradou. I'm sorry if I said something that didn't make you happy. Perdoa meu coração, I'm Senhor. sorry my heart, my Lord. Perdoa minha boca. I'm sorry for my mouth. Também quero te entregar toda a honra e toda a I glória also want to give you all the honor and all the glory desta live nesta of tarde. this life, of this afternoon. Quero te pedir, meu Pai, And I want to que a ask for honra this, e a Lord, glória chegando a ti, that the honor and the glory coming to you, tu possas te lembrar, meu Pai, you can remember, my de Lord, todos aqueles que nos ouviram nesta of hora all those ones that have listened to us e right que now. certamente estão sendo And abençoados. they for sure they are being Que a blessed. tua palavra, Senhor, That your word, my Lord, possa se movimentar no coração deles can move on their hearts e eles serem edificados and they can be edified diante de ti, meu Pai, in front of you, my Lord. em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Que Deus te abençoe poderosamente. That God bless you powerfully. Depois da manhã, novamente After aqui, tomorrow, again, we're going em to nome be do here. Senhor Jesus. In the name of Amém? Jesus. E pode falar, despeça-se. God bless you all, my friends. We are very happy to continue this study, and God has speaking with us, and I'm sure He said speaking with you too. So we hope God bless your lives powerfully in the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ó, um grande beijo para vocês. Desculpe por passar da hora, mas é que a palavra vai levando, a gente vai levando e não para mais. Em nome do Senhor Jesus, e certamente depois de amanhã aqui, novamente às 5 horas, trazendo a palavra do Senhor para abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande beijo.